Olá, oitavo ano! Estamos aqui novamente no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. E hoje comigo, professora Iane Samara, professora de matemática, a gente vai revisar com atividades o conteúdo de notação científica que a gente viu na aula anterior. Lembrando que nessa parte de notação científica, o nosso objetivo é reconhecer a representação de um número em notação científica, tá? A gente não vai efetuar cálculos com números em notação científica. A gente vai apenas aprender a escrever em notação e também a transformar essa notação em um número decimal. Vamos começar já com essa questão assim, bem simples, que eu sei que vocês já se familiarizaram, já estão por dentro dessa parte do conteúdo. Escreva em notação científica. O nosso objetivo principal, como vocês já sabem, é eu deslocar a vírgula ou para a direita ou para a esquerda, a depender da localização dela, para que eu transforme meu número em notação científica. Lembrando que quantas vezes eu deslocar a minha vírgula, indica o meu expoente, tá? Lembrando, se eu desloco a vírgula da esquerda para a direita, o meu expoente vai ser negativo. E se eu deslocar a vírgula da direita para a esquerda, o meu expoente será positivo, tá? Então, na letra A, o que é que a gente tem aqui? Eu vou deslocar essa vírgula entre o 2 e o 2. Por quê, pessoal? Por que eu não posso colocar depois desse segundo 2, entre o 2 e o 3? Porque eu teria o número 22,3, onde ele seria maior do que 10, e eu não posso deixar esse número maior que 10. Não esqueçam que esse número tem que estar sempre entre 1 e 10, tá? Então, eu vou deslocar a vírgula para cá, como vocês podem ver. Não esqueçam e tenham cuidado quando vocês forem deslocar a vírgula para passar algarismo por algarismo, certo? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes eu desloquei a minha vírgula para que ela chegasse no local correto. Então, nós temos 2,23 vezes 10 elevado a 8. Eu pergunto a vocês, esse expoente 8, ele vai ser negativo ou positivo? Lembrem-se que eu andei da esquerda para a direita, aumentando o número. Quando eu aumento esse número, o meu expoente ele tem que ser diminuído. Então, o meu expoente aqui ele tem que ser o quê? Negativo. E não esqueçam e tenham cuidado para, se vocês errarem o sinal do expoente, a questão toda vai estar errada. Então, vocês já sabem da importância do sinal, já sabem quanto, como é que se diz, 100% de diferença, o número menos 8 e mais 8, tá? Então, tenham bastante cuidado com o sinal. Na letra B, eu também já falei na aula anterior e volto a repetir. Quando vocês tiverem um número que não tem vírgula, essa vírgula ela está implícita aqui no final, tá? Não importa qual seja o número. O número está lá sem vírgula, vocês obrigatoriamente vão lembrar que essa vírgula está aqui no final para que vocês façam deslocamento para o local correto, tá? Neste caso, observem que a minha vírgula não poderia ficar aqui depois do 2, não poderia ficar entre o 3 e o 2, nem depois do 5, ela obrigatoriamente tem que ficar entre 8 e 5. Exercitem, tirem as dúvidas e lembrem-se, matemática é prática. Vocês precisam estar resolvendo exercícios, precisam estar treinando para que memorizem mesmo, para aprender. Então, vamos ver quantas vezes a gente vai deslocar essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes a minha vírgula foi deslocada. Faço a mesma pergunta da letra A. Essa vírgula, esse expoente, desculpa, ele vai ser positivo ou negativo? Observem que como eu venho da direita para a esquerda, o meu expoente ele tem que ser o quê? Positivo. Se ele é positivo, vocês já sabem, eu não preciso colocar o sinalzinho de mais na frente. Se o número aparece sem sinal, vocês já lembram disso do 7º ano. Se o número aparece sem sinal, é porque esse número ele é o quê? Positivo. Então, observem a diferença. Na letra A, eu desloquei a vírgula da esquerda para a direita, aumentando o número
diminuindo o expoente, por isso que é negativo. Na letra B, eu já desloquei a vírgula da direita para a esquerda, diminuindo o número e aumentando quem? O expoente, tá? Então, vocês podem estar fazendo essas anotações aí também. Na questão 2, qual das alternativas abaixo representa o número 0,000085 em notação científica? Pessoal, bastante atenção também, que vocês podem perceber que todas as alternativas, elas são bem parecidas. E sempre tem aquela história de, eita, eu pensei que era a letra B, porque estava bem parecida. Então, não existe em matemática estar parecido. Tem como vocês calcularem, tem como vocês verificarem se é aquela alternativa, tá? Então, eu vou deslocar a vírgula daqui para a posição entre o 8 e o 5, como vocês podem ver. Vamos ver quantas vezes a gente vai deslocar essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes, então eu ficaria com 8,5 vezes 10 elevado a 5. Faço a mesma pergunta. Esse 5 do expoente vai ser positivo ou negativo? Se eu fui da esquerda para a direita, aumentando o número, eu tenho que diminuir o meu expoente. Então, aqui tem que ser o quê? Negativo. Qual alternativa eu tenho 8,5 vezes 10 elevado a menos 5? Na alternativa da letra, gente, ó, só um errinho aqui. A letra C e D estão com a mesma alternativa, tá? Então, vocês tenham cuidado, viu? Então, marquem ou a letra C ou a letra D, mas a gente faz a correção na próxima atividade, tá? É 8,5 vezes 10 elevado a menos 5. As duas estariam corretas. No terceiro exemplo, nós temos o seguinte. Você é tão linda, nem mesmo a estrela d'alva, que é o nome popular do planeta Vênus, que está a 1,08 vezes 10 quilômetros do Sol, de distância do Sol, faltou esse pedacinho ali, chega aos pés de sua formosura. Esse número, pessoal, em representação decimal, então observem, até então a gente só tinha transformado o número em notação. Nessa questão a gente tem o número em notação científica e quer saber como seria ele escrito na sua forma decimal. O que é que nós temos aqui então? Se eu tenho 8 aqui na frente, é porque eu vou deslocar a minha vírgula 8 casas. A pergunta é, para a direita ou para a esquerda? Se eu tenho um número positivo, foi porque a minha vírgula ela veio para a esquerda. Então, o que é que eu tenho que ver aqui? Seria a letra A? Não, porque a minha vírgula estaria para a direita e já não seria essa alternativa correta. Na letra B, observem que a quantidade de números já não condiz com o meu expoente. Poderíamos verificar a letra C. Observem. A vírgula estaria aqui, ela teria que se deslocar 8 vezes. Só que essas 8 vezes teria que ser para a esquerda. E eu já não tenho o número aqui. Então, também estaria errada. Automaticamente, a minha resposta certa seria a letra D. Por quê? Não tem número aqui, ou não tem vírgula aqui, desculpa. E vocês sabem que essa vírgula está aqui no finalzinho. Então, vamos verificar se ela andando as 8 casas, ela estaria entre o 1 e o 0, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, estaria no lugar correto. Então, a alternativa correta seria a letra D. Beleza? Próxima questão. Nós temos que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por hora. Escrevendo esse número em notação científica, nós temos. Gente, bem simples, né? Se não aparece vírgula, a minha vírgula está aqui, eu tenho que trazer ela para logo depois do 3, porque esse número tem que ser maior do que 1, maior igual a 1 e menor que 10. Então, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 3 vezes 10 elevado a 5, positivo. Qual alternativa aqui seria a minha correta? Seria a letra A. Uma questão bem simples, mas que vocês também precisam ficar atentos, tá? Porque são as questões simples que a gente também costuma errar.
Na questão 5, nós temos aí esses dois números na questão, como vocês leram. O raio da Terra no Equador é de aproximadamente 6.400 milhões de metros. E a distância aproximada da Terra, tananã, tananã. Beleza? O que é que a gente tem? Bem simples, nós vamos apenas transformar esses números em notação científica. Então, no primeiro número, observem que se eu tenho a palavra respectivamente, é obrigatoriamente nessa ordem aqui, tá? Então, no primeiro valor, que é o raio da Terra, eu tenho que a minha vírgula tem que ficar entre o 6 e o 4. Então, 6,4 vezes 10. Não esqueçam de verificar quantas vezes a vírgula foi deslocada, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Se foi para a esquerda, o meu expoente é positivo. E o segundo valor, eu tenho que a minha vírgula, ela sai daqui e tem que ficar entre o 3 e o 8. Então, 3,84. Contem sempre com cuidado quantas vezes a minha vírgula ela vai se deslocar, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Se também foi da direita para a esquerda, expoente positivo, a minha alternativa correta seria a letra C. Cuidado para vocês não efetuarem o cálculo, a transformação correta e marcar a alternativa errada, tá? Teve dúvida, pausa o vídeo que vocês estão assistindo e dá mais uma conferida, ok? Agora vai ser a vez de vocês, tá? Eu vou deixar esse desafio para vocês. Um livro de física tem 800 páginas e 4 centímetros de espessura. A espessura de uma folha do livro vale em milímetros, lembrando que eu também só tenho uma alternativa correta, tá? Então, mãos à obra, não esqueçam de assistir as videoaulas e participar do nosso grupo, ok? Canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Até a próxima!